Boa noite a todos novamente. Está aparecendo para vocês? Sim, Sim, professor. Ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre a ética profissional e as relações trabalhistas, tá? Quando nós falamos de ética no trabalho, ah, além de ser um assunto bem importante, é um assunto essencial quando nós falamos no modo de visão, missão, a constituição desses aspectos dentro de uma organização. E com isso vem o código de ética e o código de conduta, né? Que nada mais é que a ética empresarial. Eu vou trazer alguns assuntos além da apostila de vocês, que, que é bem importante, tá? Nós temos esse conhecimento da atualidade. Então, quando nós falamos do código de ética, né, nada mais é que um instrumento composto por valores, por princípios que a empresa, né, ajuda a concretizar na sua visão e na sua missão. Alguém lembra o que é valores, visão, missão? Alguém de vocês podem me trazer esse conceito? é a ética, Tá relacionado com a ética. Mas o que é o a valor? conduta, Oi? a conduta, Isso, aí ele está dentro desse meio, né? Da conduta, da ética. Mas eu quero saber assim, o valor. O que é o valor? Quando a empresa fala assim, olha, eu quero ter esse valor frente aos meus clientes. Quando a gente fala clientes, os stakeholders, né? Fornecedores, consumidores, os próprios clientes internos. O que é o valor? Professor, acho que valores é um trabalho bem apresentado, né? A forma de você tratar seus clientes na educação, com ética, sem faltar respeito, né? E não, sendo humilde e apresentar um bom trabalho e corresponder àquilo que os seus clientes esperam que a sua empresa é, fornece para eles. Um bom trabalho, um bom produto, um material bem de primeira linha bem feito, entendeu? Um prazo cumprido, num prazo determinado, você cumprir, se está determinado, for o que você deu para os seus clientes. Isso, para mim, eu acho que é os valores. Boa. não acho que seria a postura? A Não, postura, né? a postura também, né? Quando eu falo assim, olha, eu vou criar o meu valor, eu vou pegar tudo isso que vocês falaram, né? E vou transformar em como que eu quero ser visto, né? Qual que é o valor que eu quero que as pessoas vejam. Quando eu falo a visão, o que é a visão? Visão é onde você quer chegar, né? Tipo, eu acho que seria tipo uma coisa mais que você almeja à frente, assim. Isso. A visão é onde eu quero chegar. Então, como eu quero chegar? Como eu quero ser visto chegando naquele lugar? E a missão? O que é a missão? É a razão que eu existo no local. Missão é o que a empresa se propõe a fazer, né? Isso. O que ela vai executar. Ah, ah, Fala aí, Alex. Tá. Então, os valores, eles dizem respeito ao que as empresas vai crer e vai valorizar. Então, esses são os princípios, né? São o ponto de partida, né, fundamental, que vai trazer a parte ética, a parte moral, e vai orientar essas atitudes e o comportamento da empresa junto a seus stakeholders, né? Stakeholders, como eu falei, são seus clientes internos, são seus fornecedores, né, prestadores de serviços, clientes internos, clientes externos, a sua área de relacionamento. Agora nós vamos trazer para o código de conduta. Nós falamos da parte na primeira aula sobre ética e moral.
Alguém pode me falar sobre um pouquinho da ética e um pouquinho da moral? Lembra que a gente bateu bem na diferença entre um, entre outro, o que era ética, o que é moral? Um é baseado em normas. Qual que é baseado em normas? É a ética ou a moral? Acho que é a ética, né? Baseado em quê, professor? Nas normas. Regras, normas. Regras. Nas regras é a ética. E a moral? Não, é a norma. E a moral? A moral, ela tem como objetivo dos valores centrais, do Com conceito, normas. né? A moral é com normas. A moral é com norma? É, E a ética é baseada em quê? em teoria. Na teoria. Vamos dar então uma relembrada do conteúdo passado. Eu apliquei no outro computador, né? Mas eu tenho aqui. Ô, professor, Oi. a questão de moral é a questão de costumes, né? Que vai de cada região, segue determinados padrões, uma coisa assim, né? Isso. Exatamente. Mas vamos lá. Que vai de acordo com o seu grupo social, né? Vamos lá mostrar, porque assim, para ter essa parte na apostila e fixação. Então, a moral ela é definida como conjunto de normas, princípios e preceitos, e costumes, valores que vai nortear o comportamento de um indivíduo no seu grupo social, né? Então, a moral ela é constituída pelo o costume de determinada localidade, né, de determinado local. Já a ética, ela vai ser definida na teoria, no conhecimento, na ciência do comportamento que busca explicar, compreender e justificar ou até mesmo criticar a moral de uma sociedade. Então, a parte da ética, ela vem da parte científica e da filosofia, tá? É a parte da filosofia e a outra a parte da sociologia, dos costumes. Então, a moral é definir parte da sociologia, dos costumes, da sociedade, e a ética da parte da psicologia. Boa. Então, vamos voltar lá na nossa matéria. Então, né, falando sobre o código de conduta, ele vai ser um guia prático que vai juntar, né, regras que vai dar um certo norte, vai dar uma direção para a atuação nas práticas da organização. E aí ele é constituído um documento no qual os princípios do código de ética vão ser detalhados, o que vai mostrar o que fazer diante algumas situações. E aí a gente tem N exemplos, né? Por exemplo, você está nós da segurança do trabalho estamos contratando um fornecedor para execução de uma atividade, fornecimento de um EPI, e aí o cara oferece a famosa bola, né? Que é uma comissão que você vai receber por fora. Então ele vai fazer uma nota no valor mais alto, você vai aprovar essa nota e depois você vai receber esse valor. Qual que é o nome disso? No meio é chamado de bola, mas qual que é o nome disso? É a corrupção, né? Superfaturamento. Superfaturamento de notas, você está sendo corrompido, né? E aí no código de conduta, ele vai te dar o norte
se é certo ou se é errado dentro da organização. Logicamente que você realizar algo parecido, de receber uma bola, né? A gente já sabe que é errado, né? É só um exemplo. Mas aí vai estar escrito lá no código de ética, né? E o código de conduta. Em alguns casos, pode trazer até exemplos de como agir diante de situações concretas. O interessante é que hoje as instituições elas estão tão voltadas nessa parte do código de conduta que hoje muitas delas desenvolvem treinamentos anuais para colaboradores que fazem parte do seu time, né? Porque já faz parte da política da organização o código de conduta. Então a empresa pode fazer o treinamento em AD, por uma plataforma digital, por informativos. Então esse código de conduta ele vai trazer temas como própria legislação, conflito de interesses, atividades políticas, corrupção, proteção de ativos, a confidencialidade dos seus dados. Um exemplo, a pessoa trabalha dentro de um laboratório químico que faz um determinado tipo de produto da sua cadeia de suplemento. E aí no código de conduta tá para não levar esses dados confidenciais ao público externo, né? Manifestações públicas, parte de assédio, como se portar quando nós falamos lá na última aula de assédio moral, né? Como que o colaborador deve se portar ali quando ele está sofrendo um assédio, quais são os meios que ele pode fazer a denúncia, como fazer essa denúncia. Então ele pode estar organizado por público de interesse, pensando separadamente na relação da empresa com seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, meio ambiente e assim por diante. Os dois códigos devem ser escritos de forma clara e objetiva, dando preferências a frases sempre afirmativas. Neste caso, eu não posso abrir, né, para a dúvida. Então, a linguagem do código de conduta deve ser sempre simples, direta, com fácil compreensão por todos os funcionários da empresa. E aí, como que eu vou desenhar um código de ética, um código de conduta? Não vai existir fórmula. Cada organização ela vai ter suas particularidades e aí isso vai ser levado em consideração na hora de elaborar o código de conduta. É lógico que nós vamos ter lá dentro do nosso grupo social já alguns parâmetros que vai dar uma direção. E aí sempre nos códigos de conduta vai falar sobre assédio, vai falar sobre a propina, né, dentro os dados, proteção dos dados, né? Por exemplo, tem organização que ela não, se você dentro do fechamento de contrato, você não pode receber brindes considerados que têm valor agregado. Por exemplo, um relógio. O fornecedor de um serviço, você já tem o contrato feito com ele, vocês acham o quê? Aí, ele no meio do contrato, ele vai te dar um relógio caríssimo. Você deve aceitar ou não? Quem acha que aceita e quem acha que não aceita? Livre agora, pergunta livre. Eu não aceitaria. Não aceitaria? Não. Alguém aceitaria? Eu acho assim, acho que na prática tipo, seria uma coisa normal. Mas muitas pessoas podem achar que você tá favorecendo essa pessoa nesse contrato por estar ganhando alguns brindes, né? Então, exatamente. Aí a gente coloca o valor agregado. Ele te dá um relógio. Um relógio de ouro. Qual que é o interesse dele em estar te dando esse relógio? Você já tem o contrato fechado com a empresa, tá dentro da validade. Qual que é o interesse dele dar esse relógio para você? A pessoa teria de ter algum benefício. vantagem, né?
ter algum benefício em cima disso, né? Tipo aquele editor, uma mão lava a outra. Aí, olha só como que é, né? Na próxima renovação de contrato, você vai lembrar que você ganhou um relógio daquela pessoa? Claro, claro que sim. Vai vir na cabeça na hora. E aí você já vai pensar o que você vai ganhar esse ano, né? Caso fechar o contrato. É. Não foi uma forma de compra que ele te fez? Foi. Então aí tem empresas que assim já proíbe esse tipo, já foge do código de conduta, código de ética. Diferente, né? Que a gente vai pegar até um extremo, até dentro desse assunto do brinde. Ele vai numa visita que ele tá indo, ele te dá um calendário com o nome da empresa dele. Vocês aceitariam ou não? Um calendário de mesa. Ô, professor, calendário eu vou dizer que é normal, assim, que pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tem pessoas que até pedem calendário, aqueles talão de notas para rascunho. Agenda, caneta, né? É. Isso eu acho mais comum, mas assim, é uma forma de você estar dando à empresa querendo lucrar vantagens com isso, né? Só que olha só os extremos. Num, ele te ofereceu um relógio, valor agregado em cima dele. É algo que você vai usar fora do ambiente do seu de trabalho. Tem um valor agregado. Agora, agenda, caneta, tem algum valor agregado? Não tem. Né? Não tem um valor de peso. A agenda você vai utilizar ali no seu ambiente de trabalho com logo. Uma caneca, isso daí não tem. Então tem empresas que dentro do seu código de conduta, agora nós chegamos lá, voltamos ao código de conduta, ela discrimina o que você pode receber de relação dos seus stakeholders, né? Olha, se tem algo com valor agregado, você não deve aceitar. Está fora do nosso compliance. Depois a gente vai entender compliance, que está ligado ao código de conduta. Agora, objetos que é sem valor agregado, tudo bem. Né? Tá vendo que o código de conduta já te deu um norte? Ele já fala, olha, se eu receber um relógio, é errado porque tem valor agregado. Se eu receber uma agenda, não tem valor agregado, é tudo bem. Né? Então você já tem esse norte. Então é importante ter em mente que os códigos devem partir de um profundo diagnóstico situacional e de sustentabilidade corporativa da empresa. Além disso, devem estar alinhados aos indicadores e parâmetros que expressam a responsabilidade social da empresa. Então, na realidade, os códigos de conduta eles devem ser vistos como parte da política de responsabilidade social da empresa. E aí ele tem que fazer o quê? Orientar a realização desses princípios, visão, a missão da empresa, a identidade organizacional de como fazer e o que fazer, né, nas tomadas de decisões dentro desse processo, viabilizar o comportamento pautado em valores incorporados por todos, pois são justos e pertinentes, né? Ter referência formal da instituição para que a conduta pessoal profissional de cada integrante da empresa, independente do cargo, função que vai ocupar, reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios, tanto moral, tanto quanto ético. Criar um padrão de relacionamento com os seus públicos de interesse, como os acionistas, os clientes, sindicatos, parceiros, fornecedores, os seus stakeholders, né? Concorrente, sociedade. Então, criar esse parâmetro de relacionamento com os seus stakeholders. Então, o código de ética, de conduta, tem que ser implementado por meio de um extenso programa de disseminação e capacitação. Quando nós falamos de disseminação e capacitação, nós falamos das campanhas, dos treinamentos, porque
é muito comum a galera se queixar assim, que a empresa X ela tem o código de conduta, mas só fica no papel, né? Por quê? Chega lá no primeiro dia de trabalho, faz a integração, é apresentado o código de conduta e depois ele se cai no esquecimento, né? No primeiro dia a pessoa sai bem fresca, fala, não, é errado fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me comunicar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso com o meu subordinado, eu não posso fazer isso com o meu superior, mas eu posso fazer tal coisa com eles. Mas se eu não tiver a capacitação, se eu não tiver um programa de disseminação, isso daí a tendência é cair com o tempo, né? E aí deve-se fazer reuniões periódicas com cada gerência para discutir com a sua equipe as normas específicas e até mesmo rever alguns conceitos, né? Por exemplo, agora já não é um assunto tão novo, mas assédio moral. Antigamente não tinha assédio moral, né? Hoje já faz parte do meu código de conduta a prevenção de assédio moral, né? E aí a empresa, montando esse plano de comunicação, vai divulgar seus códigos, como na intranet, murais, jornais internos, criar comunicações como a caixinha de sugestão, números 0800, ouvidoria, né? Ou levar o conhecimento das gerências aos pontos de conflitos. E é importante que se crie o comitê de ética também, porque pode estar disponível para responder às dúvidas e assessorar os colaboradores, né? Os novos vai se recomendar a entrega do código logo que entrarem na empresa, para eles já se ambientalizarem. Geralmente, o que vai ser vai ser entregue pelo RH, do setor de treinamento aos novos? A missão, visão da empresa, e o código de conduta, código de ética, para eles já se ambientarem naquela sociedade que eles estão ingressando, né? E devem fazer o que? Assinar esse documento e lerem esses códigos para se comprometer de trabalho de acordo com o descrito. Então, os códigos devem ser incluídos no site da empresa, né? Geralmente, nós entramos lá no site, a gente tem a parte de visão, missão, política interna, quem somos, né? Código de conduta, para que qualquer pessoa que faça parte dos nossos stakeholders, né? A pessoa, clientes, fornecedores, visitantes, saibam como que aquela empresa ela se porta. Tem aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Tá tranquilo? Não, tranquilo. Não? Ou tá tranquilo, Ju? Tá tranquilo. Beleza. E tá tranquilo também. Boa. Então, quando nós falamos com fornecedores, é interessante que a empresa não só apresente seus códigos de ética e de conduta, mas que coloque nos contratos de cláusulas que sejam claras, que reflitam seus códigos. Então, além de expor, né, o código, ele tem que estar no contrato. Um exemplo, com fornecedores também envolvendo contratos, né? A parte de contratos. É abrir valor. Por exemplo, eu faço a licitação. Vamos colocar lá um exemplo e fazer vocês pensarem dentro do código de ética e de conduta. O meu gestor fala assim, olha, Felipe, você tem que desenvolver o fornecedor com o melhor preço, né? Que atenda com eficiência, que atenda com eficácia, mas que seja do menor preço. E aí eu chamo, probleminha para vocês resolverem. Agora, rapidinho. Eu chamo 3 fornecedores. O A, vou chamar de A, B e C. O A me passa um valor. Vamos lá, vamos dar um exemplo que o A me passa um valor de 100. O B me passa um valor de 150. E o C, quando eu vou chegar no C, o C fala assim, olha, eu bato
o valor das outras empresas. Basta você abrir o valor. O que eu faço? Abro o valor ou não abro o valor? Eu não abriria. E aí? Eu também não abriria. Mais alguém? Eu acho que não dá para abrir o valor, professor, mas você pode conversar de outra maneira, falar assim, bom, outras empresas me fizeram um preço melhor, se você baixar o seu preço, eu consigo fechar com você, tipo, papo de vendedor, né? Isso, aí eu ia fazer esse papo junto com todas, né? Com todas as empresas ou só com a C? Não, Numa situação dessa, eu iria pelo histórico da empresa, procuraria melhor e tentaria negociar um valor melhor, né? Não, eu digo assim, eu tenho A, B, C. Esse papo que você falou, essa ideia que você falou, eu faria só com a C ou faria com a A e com a B e com a C? faria com as três. Primeiro eu ouviria as três propostas, os três orçamentos dos três, e em cima dos três eu gostaria com os três. Seria o correto, né, professor? Mas ninguém iria fazer, né? Ia falar justamente como que quisesse abaixar. Aí, olha só, olha a importância, muito bem colocado. Agora, olha a importância do código de conduta. Ele vai te dar a diretriz. Ele vai falar, olha, você pode barganhar, você pode negociar valor, ou você não negocia valor. O seu fornecedor, ele te passa a proposta e você encaminha para o setor de compras. O setor de compras que vai negociar, digamos assim. Olha só a diferença. Está vendo como o código de conduta, código de ética, ele te dá um norte? Por exemplo, se você está pedindo o valor, se o seu código de conduta, código de ética, ele fala que em determinadas situações a responsabilidade de negociação de valores não parte do solicitante, parte do comprador. Então você já não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, melhora seu preço, eu vou fazer a abertura do preço, porque não vai caber a mim fazer essa função. Vai caber ao comprador, a pessoa que vai comprar, né? Não eu que estou solicitando o trabalho. Ficou claro? No caso, você vai fazer só os orçamentos, né? Só orçamento. Os orçamentos e transferir para a área de compras. E aí, dentro da área de compras, eles vão ter um código de conduta como agir, né? Agora, tem empresa que fala assim, não, você faz o filtro e você me entrega o valor. Aí já é um outro ponto. Aí a negociação já está comigo, tá? Só para a gente ter a visão ali do código de conduta, o código de ética, a importância dele, tá? E assim, esses valores da empresa, eles não devem mudar com frequência, né? Deveriam ser parte do seu ativo. O código de ética e conduta da empresa deve se pensar em documentos que tenham duração de pelo menos assim, 10 anos, para ficar mais sólido, pontuando só as alterações aí da sociedade, né? Porque a sociedade ela está em desenvolvimento constante. A parte de globalização, a internet acabou unindo muito o mundo globalizado. Então, hoje as informações são muito rápidas, né? E aí elas precisam ter a mudança dentro do código de uma forma periódica, né? Mas o ideal é que esse processo aconteça com reuniões, com gerência, canais de comunicações estabelecidos entre os funcionários para servir de subsídio. Então vamos lá. Perguntinha para vocês responderem no caderno de vocês. O que é ética? E o que é um código de conduta? E qual o objetivo de um código de conduta? É para responder agora, professor? Agora, no caderno de vocês. Já! Beleza, só um minutinho.
5 minutinhos. 5 minutinhos, ok? O que é ética, o que é o quê? O que é um código de conduta? E a outra é qual o objetivo de um código de conduta? Terminaram? Peraí, professor, tô terminando.
Pronto? Pronto, professor. Lívia. Então vamos lá. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia, dedicado aos assuntos morais. A palavra ética ela vem do grego e vai significar aquilo que pertence ao autoridade. Então, o código de conduta ele vai ser um conjunto de regras que, para orientar e disciplinar a conduta do determinado grupo de pessoas de acordo com os seus princípios. Em algumas empresas, o código de conduta é conhecido como código de ética, de honra ou boas práticas. E seu objetivo é estabelecer os princípios éticos e normas de conduta que devem orientar as relações internas, externas de todos os colaboradores, independente das suas atribuições e responsabilidades. Por isso. Professor, Oi, tá caindo toda hora. Tá normal ou eu sou o meu? não Tá sei. normal, meu. O meu tá normal também. O meu tá caindo. Tá. Vou falar mais pausado. Que aí Não, mas tudo bem. Conforme for caindo, eu vou falando. Tá bom, aí eu vou repetindo. Boa Então, noite, pessoal. Consegui entrar agora, professor. boa, boa. Então, por isso se espera que todos os integrantes de uma empresa tenham essa ciência desse documento e observam seus termos em relação ao nome da organização. Guilherme, você que chegou agora, só para dar um resumo do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre o código de conduta. O que é o código de conduta? E qual é a sua importância, o código de conduta? Basicamente, ele é baseado na ética e ele tem a função de nortear os princípios da organização frente às suas responsabilidades, tanto com o público interno quanto o público externo, beleza? Beleza. Aí nós vamos citando aos pouquinhos e relembrando. Todo mundo acertou as perguntas? Alguém colocou algo diferente disso que quer compartilhar? Não, professor, eu coloquei isso que eu peguei na internet. Eu escrevi isso, professor, mas com outras palavras. Beleza. Então, esses objetivos é transferir e refletir a realidade da empresa, beleza? Agora vamos falar de compliance. Quando falamos de código de conduta, código de ética, é normal, hoje em dia, nos tempos atuais, falar de compliance. Olha, não faz parte do compliance da nossa organização. Então, eu trouxe esse tema para vocês, tá? Para que aí vocês entendam esse conceito de compliance. Então, compliance é o quê? É estar em conformidade com as leis e regulamentos da instituição, né? Então, ele vem do termo de inglês, que significa vai estar de acordo com a regra, e o que vai explicar para grande parte desse conceito da palavra, tá? Então, ele tem relação com a conduta da empresa, com o código de conduta, né, com as normas e órgãos de regulamentações. Então, esse conceito de compliance, ele vai ali abranger tanto política quanto a regra, controles internos e externos. Então, há essa necessidade de adequar-se ao compliance com as atividades que estarão em plena conformidade com as regras e legislações aplicadas ao seu processo. Então, toda empresa, com todas as pessoas que vai trabalhar nela, com os fornecedores que têm interesse, precisam se comportar de acordo com as regras dos organismos regulamentadores.
Então, devem garantir de fiel cumprimento dos diversos instrumentos normativos internos. Então, dessa forma, a empresa estará em compliance ambiental, compliance trabalhista, compliance financeiro, compliance de segurança do trabalho, compliance na parte operacional, compliance na parte contábil. Então, compliance significa eu estar o quê? De acordo com as regras e normas. Então, quando fala assim, olha, o departamento de segurança vai ter uma auditoria de compliance para o departamento de segurança do trabalho. O que eles vão auditar? Se eu estou seguindo as normas, né, as legislações. Então, o que é esse programa de compliance? Ele vai envolver a conformidade da empresa com as leis e os órgãos regulamentadores. Aí a gente entra no outro tema que é assim, de conformidade e não conformidade. Ele faz parte do compliance? Sim, faz parte do compliance. Eu estar conforme, né? Quando nós temos auditorias externas e internas da organização, nada mais é do que ver se eu estou conforme as leis e as normas. É o departamento de compliance gerindo esse recurso. E o objetivo é corrigir e prevenir desvios, né, que possam trazer conflitos tanto judiciais, né, para a empresa. Então, é uma função do compliance, isso. É um programa de compliance e ética empresarial, nome dado à sua prática nas organizações. Também se dedica a questões relacionadas à sua ética, sustentabilidade, cultura corporativa e diversos outros possíveis riscos. Então, todas as áreas que possam apresentar irregularidades, que possam alterar o seu desempenho e reputação das empresas, né? Então, esse programa ele vai abranger não somente as obrigações legais da empresa, mas também as regras e os valores que vai compor as instituições, né? Ele vai também avaliar o seu código de conduta. Quando falamos assim, olha, você não está em compliance com o código de conduta. Então, quando o fornecedor de serviço vai oferecer o serviço, ele tem que oferecer de forma ao compliance, né, da empresa, ao código de conduta dela e as normas externas. E a estrutura, qual é a estrutura desse programa de compliance? Né? Precisa ser escolhido de forma criteriosa o departamento com a boa equipe. Então, além dela, sendo necessário assistentes, analistas, dessa forma, em grandes empresas, a divisão pode se estender até coordenadores de gestores e responsabilidades das áreas. E aí, depois de treinamentos, a equipe preparada para colocar o compliance em prática vai ter algumas funções, portanto, vão ser analisar os riscos operacionais, conhecer e interpretar as leis que se relacionam à empresa, elaborar manuais de conduta, gerenciar os controles internos, realizar auditorias, né, desenvolver projetos de melhoria contínua, disseminar o compliance por toda a cultura organizacional e monitorar a segurança da informação. E quais são as vantagens de eu ter um compliance definido? Vai trazer benefícios como ganho de vantagem competitiva em relação à sua concorrência, porque ela vai ter ali, né, a seriedade dentro do valor dela, né? Vai ganhar muito valor com isso. Atração de investidores e investimentos, porque é uma empresa que vai manter a sua boa reputação. A identificação de riscos e prevenções de problemas. Vai ganhar credibilidade frente aos mercados, né? Vai melhorar a sua eficiência e qualidade dos seus serviços e produtos. Aumento da governança. Consolidação de uma cultura organizacional sustentável e correção efetiva das não conformidades. E aí falamos assim, qual a importância do compliance? A empresa que está com o compliance estratégico, por si só, vai gerar uma estratégia fundamental de seus negócios. Vai significar, vai transparecer elevado grau de maturidade de sua gestão, vai mostrar aos seus gestores e equipes os processos e procedimentos implementados
executados, seja de forma em conformidade com a política comercial, trabalhista, comportamental. Não estar em compliance significa estar correndo grandes riscos, exposição desnecessária, que podem haver perdas financeiras, patrimoniais, perdas de ações, perdas de acionistas. Gestão de risco de compliance estão integralmente ligados. E aí é preciso refletir, mudar a gestão, ajustar a forma quando você não está dentro do compliance. Como as informações da empresa serão tratadas e como as pessoas vão se comportar no dia a dia, visando alcançar o nível de excelência em compliance, independentemente da área de atuação, do segmento e tamanho da empresa. E como aplicar o compliance nas empresas? Para aplicar e fazer essa gestão de compliance, primeiramente deve-se definir uma série de políticas internas. E os departamentos de compliance no início eram formados por profissionais de finanças e do direito. Atualmente, os gestores buscam por profissionais que tenham formação e experiência em cada área. Então, hoje é comum você ter o grupo de auditoria interna, que vai, da nossa área, por exemplo, fazer parte da parte de segurança do trabalho, parte de meio ambiente. E assim, esse programa de compliance ele deve ser elaborado por uma equipe ou um departamento específico dentro da sua organização. E ao criar esse departamento, é necessário já ter desenvolvido o código de conduta que vai alinhar com a missão e visão e os objetivos globais da empresa. Nós falamos de código de conduta, para quem chegou depois, que nada mais é de como devo me portar. Esse código de conduta tem que ser disseminado, como nós já falamos, de forma eficaz, estimular a prática de denúncias diante da má conduta, por meio de canal seguro e sigiloso, como ouvidorias, aí tem diversos tipos de canais, aonde, importantíssimo, deve estar descrito no meu código de conduta, que ao receber uma denúncia seja mantida o sigilo da fonte, seja mantido que quem denunciou ali não seja aberto, apenas a equipe de compliance, para que não gere ali outros transtornos. Então tem que estar muito bem especificado isso no código de conduta, para que não esteja represálias no futuro. E isso é algo que quando você executar bem, vai trazer ótimos resultados. Então, algumas políticas e regras de compliance. Transparência dos atos na alta administração, recursos destinados à área de compliance, segurança da informação, a parte de TI, os dados protegidos, incentivos e medidas disciplinares, análise periódica de riscos, os registros contábeis, controles internos, canais de denúncia, a confidencialidade de informações estratégicas, diligência na contratação de terceiros, que isso é uma coisa muito importante. Vamos lá voltar àquele ponto, aquele exemplo que nós citamos anteriormente. Eu tenho 3 fornecedores, o A, o B e o C. Aí, olha só, o meu gestor falou assim: Felipe, procura o melhor preço. Lembra que esse exemplo que a gente estava falando? Todo mundo lembra, né? Sim, professor. Aí, olha só, o A falou 100, o B falou 150, o C falou que era para mim abrir o valor que ele batia o valor. Aí, nesse caso, não abriu o meu valor. E ele falou o preço dele. Digamos que o preço dele, que ele falou, é 150, igual ao do B. Dentro das regras de compliance, pode estar que eu tenho que fazer diligência na contratação de terceiros. Ou seja, eu ir visitar o local aonde que o terceiro ele está localizado.
como que é a estrutura da empresa. E aí eu vou no A, vou no B e vou no C. O A que me ofereceu 100, eu chego lá e falo assim, olha, eu faço auditoria interna deles, né, da documentação, vejo que algumas documentações deles não estão de acordo, não estão atendendo à legislação. Mas são coisas leves, não são coisas graves, são coisas fáceis de ser corrigidas. Eu vou no B, que cobrou 150, e está tudo correto. E eu vou no C, também ele está na mesma situação do A. Dentro desse ponto, pergunto a vocês, dentro do compliance, dentro do tratamento de compliance, que ele fala que eu tenho que dirigir até o local da contratação, qual desses três vocês acham que vai ganhar? Que vai começar a executar o serviço para mim? O A, o B ou o C? B. O B. Tudo bem. Além, meu gestor falou assim, procure o melhor preço. Dentro do melhor preço é o A, é 100. Só que ele não está de acordo com o compliance. Então eu vou virar para o gestor e falar assim, olha, o A tem o melhor preço, mas ele não está de acordo com o compliance da nossa organização. O que atende é o B150. Sacaram a diferença? O norte? Sim, professor, agora Sim. claro. Entenderam? Ó, se eu não tenho compliance, eu vou direto no A, não é? Que é o menor preço. Mas aí seguindo os padrões de compliance da empresa, tem que segue o mesmo caminho, né? Exatamente. Aí nós estamos lá, ó. Código de ética, código de conduta e o compliance. Então nós estamos trabalhando em cima dos três. Né? Dentro dos três, eu elimino o A, elimino o C, porque o C, por mais que seja coisas leves, né, antes ele tentou violar o compliance da empresa. Mesmo se ele tivesse tudo certo, mas ele tentou violar o código de conduta da organização, né? Então já não pegou muito bem. Então aí eu iria para o B mesmo, oferecendo um valor acima do mercado, mas ele está dentro do compliance, ele está dentro do código de conduta. O código de ética e conduta e compliance, ele me deu um norte para seguimento, tá? Então, voltando lá no compliance, interessante, tem que ter treinamento em comunicação, diligências em processo de fusões e aquisições de novos negócios, investigações internas, melhoria contínua no processo, em conformidade com a legislação aí, trabalhista, ambiental. Já as regras de compliance são o detalhamento das normas e procedimentos que devem ser seguidos para a ética empresarial. Compliance ficou claro para vocês? Ficou, professor? Ficou, mestre. Se agora vocês já tinham ouvido essa palavra compliance? Já. Eu não. Não? Você já, Ju? Já. Conhecia dessa forma o que era não. compliance? Hã? Eu conheci, assim, porque a gente tem na empresa, né? Aham. Mas não explicado assim, né? Cada um explica de uma forma, uma palestra aqui, outra ali. Mas é se falado, sim, tanto do compliance, da ética e do código de conduta. Isso, aí que a diferença de quando eles explicam na organização, eles explicam o que você pode fazer, o que não pode fazer, né? O que está de acordo, o que não está de acordo. Eles batem mais na ética, né? Na moral de falar com as pessoas, né? Para não gerar tudo um processo, né? Exatamente. Aí a parte do treinamento. Agora, como nós vimos, é a parte de trás, é a construção, né? Se, por exemplo, agora nós entendemos o que é o compliance na parte da sua construção e podemos, no futuro aí, vocês como técnico de segurança, participar desses comitês, né, da parte de compliance, da parte de código de conduta, da parte de segurança, porque agora vocês já sabem o objetivo, o que há por trás disso. Até uma tecla que eu bato bastante com os alunos e as turmas é assim: vai para uma entrevista de emprego, eu tenho que conhecer a parte de ética, código de conduta da empresa, parte de compliance dela.
porque esses dados eles são abertos, estão nos sites da empresa. Então eu tenho que conhecer isso, que vai facilitar muito na entrevista de emprego, né? Aquelas perguntinhas que são básicas, né? Por exemplo, o que você acha da outra empresa, tal. Se você já for seguir por esse norte do compliance, você já vai ter uma vantagenzinha aí. Então, claro, para todo mundo, ficou claro? Alguém está com dúvida? Se tiver com dúvida, pergunta, que aí a gente vai para outro tema, se não tiver. Beleza, então vamos para ética empresarial. Quando falamos de ética empresarial, está relacionado com toda essa parte de compliance, toda a parte de código de conduta. A atividade econômica e a prática social não uma realização realizada por indivíduos isolados. A cultura empresarial deve ser social, reconhecendo o lugar das pessoas na empresa. Deve-se aceitar ideias, ética e ter valores compartilhados. E as organizações que não desempenham somente uma função comercial financeira, mas também uma função ética, vai ser... Ô, mestre, seu áudio tá meio ruim, hein? Tem alguém com o microfone ligado, tá dando eco. É isso que eu ia falar. Então eu liguei o meu agora para poder avisar. Vamos ver agora se melhorou. Agora melhorou. Não, tá com eco. Tá com eco. Será que não é o seu outro microfone, professor? Não, eu tô sem microfone. Agora parou. Pô, então assim... Agora parou. Então a organização que não desempenha somente uma função comercial financeira, mas também uma função ética, vai ser admitido pelos empresários competitivos que têm bom senso e que buscam estratégias sustentáveis de desenvolvimento. A parte de administração, ela assimilou os princípios éticos gradualmente. Então, a ética empresarial é um conceito novo que vai significar o estudo da aplicação das normas morais pessoais aos objetivos e atividades da empresa. De uma melhor forma, é um estudo de como o contexto organizacional vai apresentar os problemas morais das pessoas que atuam como administrador. No atual mercado, os gestores percebem os elevados custos advindos de escândalos nas organizações e, por isso, vai compreender que altos padrões de conduta configurem-se em um ativo tão importante quanto o ponto comercial ou a clientela. Assim, surge uma nova definição de boa empresa. Ou seja, aquilo que possui lucro e oferece um ambiente moralmente gratificante, onde as pessoas desenvolvem tanto os seus conhecimentos especializados quanto suas virtudes. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Vou abrir o nome de uma empresa, porque ela ficou conhecida aí mundialmente por alguns escândalos. Quando eu falo para vocês Odebrecht, o que vocês lembram dela? Corrupção. E a construtora que foi Lula roubando. envolvida em escândalos lá de corrupção com alguns governos. Boa. Hoje ela faz um trabalho, né, que pauta voltar ali a sua ética, né? Ela sempre fala assim, olha, nós estamos cooperando com as polícias, nós estamos abrindo os dados. Vamos relembrar um pouquinho da ascensão da Odebrecht. A Odebrecht, ela conseguiu vários contratos, né, ligados ao governo, contratos grandes. No seu início era uma empresa muito forte, criou-se ela muito forte. Mas vejam, a criação da força dela não foi baseado não foi ali, não teve, né, os seus pilares de ética, de código de conduta, de fortalecidos, né? Ele não teve ali aquela consolidados, né? A parte de compliance. O que gerou isso? Um crescimento sem alguns pilares. Quando
houve os escândalos, o que aconteceu? O nome dela desmoronou. Quem fecharia um contrato com a Odebrecht naquela época? Alguma empresa, vocês acham que fechariam um contrato com a Odebrecht? Ninguém. A não ser que a empresa seria no mesmo, fazendo no mesmo ramo que ela. Mesma cuidadora de faturamento, esse negócio. Com embalagem. Só assim, caso contrário, se fosse uma empresa correta, não fecharia. E aí, olha só, ela perdeu muito cliente, né? Porque, assim, por isso que quando a gente fala que esse código de conduta faz parte do ativo, parte da missão, porque realmente mexe na estrutura da organização. Hoje, atualmente, a Odebrecht, ela preferiu não alterar o seu nome, porque algumas empresas podem fazer isso, né? Apesar que está mais difícil. Antigamente era mais comum a empresa decretar a falência e aí abria com outro nome, né? Empresa de terceirização, aí abria com outro nome e continuava no mesmo segmento. Hoje, para realizar esse processo já é mais demorado, mas a Odebrecht, ela preferiu tentar resgatar ali, fortificar o seu nome. Então hoje é uma empresa que ainda existe e que hoje ela mudou a sua visão, né? Mudou a sua missão e ela tenta passar com transparência, né? Tenta levar bem a sério essa parte de código de ética, código de conduta, para ela voltar a ter respeito no mercado, tá? Algumas empresas fizeram isso. E aí a gente tem inúmeras, né? Que foi colocado nesses escândalos de corrupção. Friboi, a Friboi também teve, né? Teve a Friboi, JS, a Queiroz Galvão, se eu não me engano. Camargo Correia, né? Isso, foi um monte de construtora, de empreiteira, né? Parte frigorífica, parte... A Delta, né? Qual? Delta. Aquela construtora. Pra vocês verem, agora, algumas empresas dessas, você já não ouve mais falar, e algumas elas tentam voltar com com a consolidação do nome, né? Agora, empresas que são pautadas, que são bem fortes, que você nunca ouve falar nada. Vamos colocar um exemplo. Johnson & Johnson. Já ouviram algum escândalo da Johnson & Johnson? Não, professor. Eu nunca ouvi, não. São empresas que ela tem uma consolidação e um respeito forte no mercado de concorrência, né? Aí a gente tem Coca-Cola. A parte da Coca-Cola, ela já entra na toda a sua rede. Deixa eu ver aqui, Natura, Avon, então são empresas que são pautadas dentro desses valores éticos, né? Então esses benefícios vai resultar na verdadeira ética, e as empresas e as redes com diversos participantes, que são chamados stakeholders, como as comunidades em que estão localizadas, meio ambiente, clientes, fornecedores. Aí quando a gente fala em meio ambiente, a Vale que causou lá os acidentes em Brumadinho, entre outros. Você acha que eles foram de acordo com o seu código de conduta? Seguiram o seu código de conduta? Não, professor, não seguiram. Se a gente pegar só o código de conduta de meio ambiente, né, só a parte de compliance de meio ambiente, na avaliação da barragem, a empresa, né, que foi contratada para fazer, ela já apontou algumas incoerências, né? Mas aí dentro de um acordo entre eles, acabaram que fazendo o quê? Que aprovando aquela barragem. Então a própria Vale não estava de acordo com o seu código de conduta e com o seu compliance na parte de meio ambiente, né? Ela não respeitou. E hoje ela tenta fazer o quê? Ela tenta reverter o papel, né? Falando que está cuidando. Agora parou um pouco as propagandas, mas até um tempo atrás parecia bastante, né? As ações que a Vale estavam realizando em Brumadinho. Vocês lembram disso daí? Da parte assim? Lembra? Eles estavam voltando a falar muito, falando que a Vale já recuperou não sei quantos quilômetros de mata, essas coisas. Vão fazendo propaganda que estão tentando
recuperar os danos causados, né? Isso, que é aquela parte de meio ambiente, quando a gente falou de legislação ambiental, né? Reparar os danos. Então, hoje ela tenta divulgar essa retratação dela. Mas a gente sabe que foi algo muito mais sério que meio ambiente. Muitas vidas foram perdidas dentro daquele incidente, né? Porque não tem como você recuperar essas vidas. Mas aí é dentro da parte de compliance e ética, eles tentam fazer essa reconstrução da imagem. Então, essas contrapartes dispõem de poder para retalhar instituições que desrespeitam normas básicas de relacionamento com o público. E essas organizações necessitam cada vez mais assumir as suas responsabilidades sociais, que é o que nós acabamos de falar. Né? Então, a responsabilidade social de uma empresa se refere à cidadania e não um problema adicional, mas parte das preocupações principais em relação ao ambiente externo, fala-se em respeito ao meio ambiente, trabalho voluntário, enfim, tudo que constitui uma empresa cidadã. Outro ponto, considerando o público mais próximo, como colaboradores e acionistas, buscar criar um sistema que vai garantir ali o modo ético de operar, que siga a filosofia de organizações e os princípios de direito. Exemplo é o respeito aos portadores de necessidades especiais e diferentes etnias, gêneros, orientação sexual, etc. E aí vai, né? E é verdade que ainda existe pessoas para os quais o ambiente empresarial é um pouco selvagem, onde não há espaço para a ética, e tal pensamento, porém, é limitado e não se sustenta ao longo do prazo. Então, a crise econômica mundial que surgiu no final de 2008 vai colocar em evidência as consequências da falta de ética no negócio, né? Turbulência financeira não foi provocada apenas por guerras e problemas nas safras agrícolas, teve uma grande influência de campo ético. Como flagrâncias de falta de ética empresarial foram verificados nesses episódios. Gestores de investimento agindo de modo temerário, com o dinheiro de investidores, aplicando em produtos financeiros inadequados, né, com a anuência de agência de ranking, as quais eram pagas pelas empresas para serem avaliadas. E aí essa reflexão permite a legitimação das decisões, credibilidade de uma instituição. Tá? Isso, em prática, vai refletir nos valores da honestidade, da qualidade do produto, integridade, transparência, respeito ao seu consumidor, eficácia, eficiência e assim por diante. A ética na consultoria. Nós falamos da ética empresarial, vamos falar da consultoria. Sempre está pautado em cima dos valores. Né, e a corrupção é um comportamento de um câncer planetário, existe em todas as partes, ele se espalha em todos os campos de atividade, seja profissional, funcional, de várias formas, né? Nas nações ricas, pobres, e um espaço privilegiado para o aparecimento silencioso desse câncer são os programas e projetos do governo que vai envolver aí importantes investimentos públicos nas mais áreas diversas. Época de eleição, hein, pessoal? Pense direitinho quem vai votar, tá? Que a área mais afetada é dos investimentos públicos e grandes obras de infraestrutura. Sempre falo, não gosto de falar de política, de fulano ou de beltrano, de nomes, mas eu acho que assim, temos que mudar o nosso conceito de votar, né? Principalmente naqueles que são de rebanho, são deputados e senadores. Nós, brasileiros, temos sempre a visão de prefeito, governador e presidente. Mas quem aprova as coisas, né, quem faz as legislações ali, não são só esses aí. As leis, tudo, né? São os deputados e senadores. E há um tempo curto, né, para aparecer deles. Aparece lá, vote em mim, deputado não sei o que, né? E não é legal. Junto com a educação, direito, vote, deputado, tal. É nessas pessoas que a gente tem que olhar, tá? Que é essas pessoas que vai comandar ali os investimentos públicos e infraestrutura, beleza? Então, a falta de estudos de viabilidade de projetos de engenharia de alta qualidade, com especificações precisas, orçamentos realistas
suficiente e detalhados, vai elevar a capacidade e confiabilidade de supervisão, gerenciamento e execução de obras e instalações. Então, como em qualquer grupo humano empresarial, na parte de consultoria haverá sempre os que não têm compromisso com os valores éticos, competindo de forma desleal com aqueles que cumprem com requisitos de integridade e rigor profissional em sua prática pessoal ou funcional. A arma daqueles que não respeitam valores éticos vai ser tentadora e oferta de preços irrisórios, baseada na certeza de renegociação irregulares durante a execução do contrato, a alocação de profissionais menos qualificados ou a garantia de cumplicidade que permita viabilizar a sua proposta por artifícios conhecidos como suborno, corrupção, transformando prejuízo em lucros, compartilhando com a consequente renúncia à qualidade do trabalho. E esses desvios antiéticos vai configurar uma concorrência desleal e vai ser impossível uma competição de preço entre as empresas de diferentes níveis de compromisso ético e de responsabilidade profissional. Estudos e projetos de engenharia de baixa qualidade, contratos com base no menor preço, resultam no aumento de custo das obras e de suas manutenções e conservações, na precária qualidade dos empreendimentos e dos serviços oferecidos aos seus usuários. Quando estava preparando essa aula, chegou nessa parte do trecho, me fez lembrar aqueles edifício de Santos, lembra que eles desmoronaram e aí dentro da perícia viram que a areia utilizada na construção deles era areia de praia? Vocês lembram desse caso? Faz um tempinho já. Mais ou menos, professor, mas essa história não é estranha, não. Foi o quê? Bem vago. Bem vago, né? Mas depois vocês pesquisam aí que vocês vão ver. Justamente essa parte de corrupção. Né? Ele pagou por areia normal e utilizou areia de praia, altamente corrosiva na parte metálica, né? Que causou lá a tragédia em Santos. Então, ao contrário de serviços de consultoria de engenharia contratados por preços correntes no mercado com empresas, ou além do currículo técnico, apresentam provas e evidências de comportamento ético, francamente reconhecido, resulta na otimização de investimento público ou privado. E o contratante, o investidor, deve ser levado a comparecer que o custo de estudos e gerenciamento de um empreendimento represente uma parcela pouco relevante ao investimento feito, resultando em redução de custos e a sua execução. Então, as chamadas licitações ou os convites, as empresas com qualificações técnicas e éticas requeridas somente se apresentarão seus limites de preço e as condições de competição forem claramente capazes de impedir a concorrência desleal ou a imposição de preços incompatíveis com a qualidade dos trabalhos a serem realizados. E aí a gente volta lá naquele exemplo do ABC, né, que é justamente essa questão. E a contratação por critérios de ponderação adequada entre qualidade técnica e preço compatível com o do mercado vai atrair clientes comprometidos com os princípios éticos inegociáveis, com a alocação e permanente capacitação dos seus melhores profissionais e a prática de remunerações justas. Vai ser preciso demonstrar aos clientes que o menor preço muitas vezes é o pior preço. Muitos ficam sabendo após avaliar os resultados fracassáveis e que não podem voltar mais ao serviço. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula? Não, professor, tá me dando tranquilo. Não, professor, esse tema tá mais tranquilo. Ô, professor, não ficou não. Só deixa eu te falar, você pediu para avisar aí, vai avisar no grupo ou não? Que eu entrei agora pelo celular, na sua aula e na do professor Edson, não tá aparecendo nada na plataforma. Só o EAD mesmo para fazer. Só o EAD, né? Pessoal, chequem também e depois me passem, tá? O da Juliana. Você já me mandou aqui, Juliana, no grupo? Não, eu vou mandar agora quando terminar.
Ô, professor, é para mandar no particular, né? Eu mandei eu lá. Tá. É no particular ou no grupo? Pode mandar no particular. Manda no particular que é melhor, porque aí não fica. Ah, Eu acabei de olhar antes de mandar, né? Eu falei, vou esperar terminar a aula para ver se abriu. Nem o seu e nem do professor Edson tá abrindo. tá. Eu já mandei também, professor, para você. Beleza, manda aqui, porque aí eu já vou vendo todo mundo. Não chegou, não, aqui no particular, não chegou. Deixa eu ver. Não, eu não mandei. Ah, tá. O Jonathan chegou. Beleza. Professor, O meu eu vou mandar agora, que eu Beleza. esperei terminar a aula para ver, para poder mandar. o do professor Edson, ele estava com problema de Já colocar lá os questionários. Mas o dele, Isso, ele falou. o dele eu já pedi para TI arrumar. O de vocês também vou solicitar também. O pessoal da manhã tá acontecendo a mesma coisa. Tá bom? Então é assim, eu vou colocar. Aí fica ruim, né? Aí não tem como, né? Porque. Deixa eu só um minutinho. Mas como que a gente vai fazer a sua atividade também? Espera um pouquinho. Aí Que a gente não está conseguindo acessar. a atividade eu vou colocar no grupo.